Olá pessoal, neste vídeo a gente vai ver como calcular a distância entre ponto e reta, ponto e plano e entre retas reversas, que são os casos mais importantes aqui, né, do cálculo entre distâncias entre ponto, reta e plano, né. Tem outros casos, mas são mais simples, depois a gente fala sobre eles aqui durante o vídeo. Então, o primeiro caso mais simples é esse aqui, a distância de um ponto a uma reta, né. Eu tenho uma reta que eu conheço aqui, se eu tenho a equação da reta, né, eu posso determinar um ponto sobre a reta e o vetor diretor da reta. E eu tenho um ponto P, as coordenadas do ponto P aqui, que eu quero calcular essa distância D, né? A distância do ponto P à reta D. Bom, tá claro aqui, né, que essa distância, esse ponto aqui, né, onde a, a distância se realiza, né, tem que ser ortogonal à reta R. Então isso é um fato geométrico simples, mas que a gente vai explorar também em outros casos, né? Então, como é que a gente pode fazer para, usando, né, o que a gente sabe de álgebra vetorial, para calcular esse tamanho, o comprimento desse segmento D aqui, né? Então, a coisa mais simples a fazer é pensar que a gente tem um triângulo aqui, né? A gente pode formar esse triângulo ABP, né, que tem a base aqui, é justamente o tamanho do vetor V, a altura é D, né? Então, como é que eu posso fazer para calcular essa distância D? Ora, a gente pode pensar que a gente tem aqui esse vetor AP, né, que é o vetor que eu obtenho ligando um ponto qualquer sobre a reta ao ponto P, que eu estou querendo calcular a distância dele, né, a reta. E aí, com esse vetor AP e o vetor V, aplicando, calculando a área desse triângulo de duas maneiras diferentes, a gente vai chegar a essa fórmula aqui. Ó. Por um lado, essa área aqui é o comprimento da base, que é o comprimento do vetor V vezes a altura dividido por 2, né? Isso é a fórmula clássica. Mas por outro lado, a gente já viu também que o produto vetorial desses vetores V e AP, né, AP e V, o comprimento dele é exatamente o dobro desse ângulo, dessa área desse triângulo. Então, se eu pegar metade do comprimento do produto vetorial de AP por V, eu vou ter também a área desse triângulo. Então, essas duas coisas são iguais, e aqui, fazendo um pouquinho de álgebra aqui, a gente descobre que essa distância é justamente, né, o módulo, o comprimento do produto vetorial de AP por V, dividido pelo comprimento de V. Então essa é uma fórmula para determinar a distância de um ponto a uma reta, conhecidos um ponto sobre a reta e o vetor diretor da reta. Muito simples, né? O próximo caso, note que se a gente quiser calcular a distância entre retas paralelas, a gente também pode usar essa fórmula, né? Porque se eu tenho duas retas paralelas, para calcular a distância, eu simplesmente pego um ponto de uma delas e calculo a distância desse ponto a outra reta, usando esta fórmula. Então, a distância entre retas paralelas também, a gente pode resolver esse problema usando esta fórmula. A próxima situação é a distância de ponto a plano, como aqui, né? Eu tenho um ponto P e eu quero calcular a distância dele ao plano, que tem um ponto que a gente conhece, um ponto A sobre o plano e o vetor normal ao plano, n. Né? Então está aqui, né, essa distância, esse ponto aqui onde a distância se realiza também é ortogonal, né? Então como é que a gente pode usar o que a gente sabe de álgebra vetorial para calcular, né, esse comprimento aqui desse segmento vermelho, né? É bem simples, né? É só pensar que a gente tem aqui esse vetor AP e que a gente pode formar a projeção ortogonal de AP na direção de n. Esse vetor aqui, né? A projeção de AP na direção de n. Ok? E o tamanho dessa projeção é justamente o tamanho desse segmento vermelho, que é a distância. Então, a distância D, do ponto P ao plano, definido pelos pontos A e pelo vetor n, é justamente o comprimento da projeção de AP sobre n. Mas aqui a gente pode relembrar, né, que essa fórmula da projeção é muito simples, é o produto escalar de AP por n,
dividido pelo produto escalar de n por n na direção de n. Então, quando a gente tomar o módulo, vai cancelar aqui alguma coisa e vamos chegar a essa fórmula aqui, né? Que diz que a distância de um ponto P ao plano definido pelo ponto A e pelo vetor normal n é o módulo do produto escalar de AP por n dividido pelo módulo de n. Se a gente trabalhar um pouquinho nessa fórmula, a gente pode torná-la independente da escolha que eu fizer do ponto A, tá certo? E aí fica uma fórmula bonitinha, mas vocês podem tentar derivar ela aí vocês mesmos, porque essa aqui já vai ser suficiente para a gente resolver os problemas, né? É bom a gente ter a ideia geométrica do que está acontecendo. É exatamente isso aqui. A gente vai pegar o vetor AP e projetar na direção do vetor normal, e o tamanho desse vetor é a distância do ponto P ao plano. Tá ok? A gente pode usar essa fórmula também para calcular a distância entre planos, entre planos paralelos, né? Porque se eu tenho dois planos paralelos, eu posso pegar um ponto de um plano e calcular a distância desse ponto ao outro plano, e isso vai dar a distância entre os planos. Tá ok? O último caso e o mais difícil de visualizar, eu vou fazer aqui o máximo que eu posso, tá? É como calcular a distância entre retas reversas. Então a gente está assumindo aqui que essas retas são reversas, né? E deixa eu tentar aqui, ó. Essa distância D, eu quero calcular a distância, que é o tamanho desse segmento vermelho, né? A distância entre essas duas retas vermelhas. Então, o raciocínio é o seguinte, ó. Como a gente tem esse ponto aqui, que é o ponto mais próximo, é o ponto na reta CD mais próximo da reta AB, este ângulo aqui é 90 graus. Para aquela raciocínio geométrico que eu falei inicialmente. Da mesma maneira, né? Como este ponto aqui é o ponto mais próximo da reta CD na reta AB, este ângulo também é de 90 graus. Então, a gente tem que esse vetor, esse segmento vermelho, no final das contas, ele tem que ser perpendicular tanto à reta AB quanto à reta CD. Ou, de outra maneira, essa direção aqui do segmento vermelho é simultaneamente perpendicular aos vetores diretores das retas AB e CD, né, que são os vetores U e V. Mas a gente sabe como calcular uma direção de um vetor que é simultaneamente perpendicular a dois outros vetores, né? Isso é justamente o produto vetorial tem essa propriedade. Então o que a gente vai fazer aqui, ó, inicialmente, é calcular esse produto vetorial de U por V, né? Ou seja, o produto vetorial dos vetores diretores das duas retas, né? Eu tenho duas retas que são reversas, ou seja, ou pelo menos não são paralelas, né? Então, se eu tenho duas retas que não são paralelas, ou elas são reversas, ou elas se intersectam, né? E se elas se intersectam, a distância entre elas é zero, né? Então, mas, nesse caso, se as retas não são paralelas, a gente pode calcular o produto vetorial dos dois vetores diretores e calcular um vetor que é simultaneamente perpendicular a ambos os vetores, né? Esse vetor aqui, V vetorial U. Ok? Tá, e agora, como é que a gente faz para calcular essa distância aqui, D? É muito fácil. A gente pode formar esse vetor AP, ou melhor, AC, que é um vetor que liga um ponto da reta AB com um ponto da reta CD. É muito fácil descobrir dois pontos, né? Esses dois pontos. E aí, se a gente projetar agora ortogonalmente esse vetor AC na direção de N, essa projeção é justamente o tamanho dessa projeção é justamente a distância D. Então a gente conclui que essa distância D é igual ao módulo da projeção do vetor AC, que é um vetor que liga um ponto de uma reta a um ponto de outra reta, na direção do vetor V vetorial U, que é justamente o produto vetorial dos vetores diretores das duas retas. Só que, mais uma vez, a gente pode fazer uma simplificação aqui, porque a projeção de AC na direção de V vetorial U é o produto escalar de AC por V vetorial U dividido pelo comprimento de V vetorial U na direção de V vetorial U.
E quando eu tomar o módulo, vai cancelar aqui alguma coisa e vamos chegar a essa fórmula aqui. Tá certo? Note que aqui em cima, no fundo, a gente tem o produto vetorial de AC ou melhor, o produto misto de AC, V e U. Portanto, se esse produto misto de AC, V e U der zero, né, e as retas não forem paralelas, né, porque se as retas forem paralelas, esse denominador já dá zero aqui, você não poderia nem usar essa forma. Mas se as retas não forem paralelas e o produto misto der zero, significa que a distância é zero, ou seja, as retas são concorrentes. Tá ok? Tem um ponto ali que está na interseção. Então, essa é a fórmula para calcular a distância entre retas reversas. Então, é muito simples, você vai fazer o produto vetorial dos vetores diretores das retas, vai guardar isso, aí depois você faz o produto escalar desse vetor pelo vetor AC, que é um vetor que liga um ponto de uma reta com um ponto de outra reta, tá? Toma o módulo e vai dividir pelo módulo do produto vetorial de V por U que você já calculou. Então, isso aqui vai te dar a distância entre as retas reversas. Tá certo? Então, vimos assim como calcular a distância entre ponto reta, ponto plano, né? Reta, reta, reta. Ficou faltando a distância entre uma reta e um plano quando essa reta é paralela ao plano, não é isso? Mas isso é muito simples também, porque se você sabe que a reta é paralela ao plano, você pega um ponto da reta e calcula a distância desse ponto ao plano, usando a fórmula da distância de ponto ao plano. Também vai resolver o seu problema. Tá certo? Então, esses são os casos que a gente tinha para considerar. Até mais.